Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Podem sentar-se. No Evangelho de hoje, caros católicos, vemos a cura do hidrópico. Consideremos brevemente este Evangelho. O texto sagrado, no latim, nos diz que Nosso Senhor entrou na casa de um dos príncipes dos fariseus para comer pão. Isso mostra que Nosso Senhor comia com simplicidade e comia aquilo que lhe era necessário, não se entregando ao que é supérfluo. São Lucas nos diz também que era um dia de sábado e que havia um doente que sofria de hidropsia. A hidropsia é uma condição em geral nos rins, no coração ou no sistema cardiovascular que faz a pessoa reter líquidos, o que vai inchando, inflando os órgãos. E era um sábado, e havia diante de Nosso Senhor um doente, talvez levado ali pelos fariseus como uma armadilha para o Salvador, para ver se ele faria a cura no sábado. E os fariseus, nos diz São Lucas, observavam o Salvador. O observavam, infelizmente, não para aprender com o seu comportamento e seus ensinamentos. O observavam maliciosamente para ver se Nosso Senhor faria a cura milagrosa em dia de sábado. Observavam esperando a falha. Queriam então pegá-lo em suposta violação do preceito da lei mosaica que mandava o repouso no sábado. Eles então observavam maliciosamente. O evangelista diz que Nosso Senhor responde aos doutores da lei e aos fariseus, perguntando se era lícito curar no dia de sábado. Todavia, prestemos bem atenção nessa cena. Nosso Senhor responde aos doutores da lei e aos fariseus, mas eles não fizeram pergunta alguma. Eles só observavam e pensavam em seus corações. Nosso Senhor responde então ao pensamento deles, mostrando assim a sua onisciência, que conhecia todas as coisas. De fato, Nosso Senhor conhece os pensamentos mais secretos da nossa alma. Nada está escondido aos olhos de Jesus Cristo. Respondendo ao pensamento dos fariseus e doutores da lei, Nosso Senhor pergunta se é lícito curar em dia de sábado. Eles nada respondem. Nosso Senhor, então, na sua bondade e onipotência, toma o hidrópico pela mão, o cura e o manda embora. O hidrópico nem chegou a pedir a cura, como tantos outros pediram claramente, e vemos assim no Evangelho. Ele não pede a cura, provavelmente por medo dos fariseus, e para não ser acusado de violar o sábado. Não reza, não pede a Nosso Senhor por um respeito humano. Ainda assim, Nosso Senhor o cura de sua miséria corporal e espiritual por pura bondade. Os inimigos do Senhor, como vimos, nada respondem, porque qualquer resposta se voltaria contra eles. Se dizem que é lícito curar em um sábado, por que observam maliciosamente o Salvador? Se ao contrário dizem que é ilícito curar em sábado, por que então cuidam do próprio rebanho em dia de sábado? E é essa resposta que Nosso Senhor mesmo dá aos fariseus após ter realizado a cura. Quem é que dentre vós, se lhe cair um jumento ou um boi no poço, não o tira imediatamente, mesmo em um dia de sábado? Se é lícito tirar do poço um animal, quanto mais tirar da doença um homem enfermo. Nosso Senhor condena com essas palavras a avareza dos fariseus, preocupados mais com a sua propriedade material do que com o verdadeiro bem do próximo. E, de fato, o hidrópico significa a avareza, segundo o Santo Agostinho, pois o hidrópico
quanto mais retém líquidos em seu corpo, mais sente sede, como o avarento, que quanto mais riqueza tem, usando-a mal, mais deseja riquezas. Nosso Senhor realiza curas em dias de sábado, e essas curas não violam em nada a lei mosaica. A lei mosaica não impedia as boas obras de caridade, de misericórdia para com o próximo em dia de sábado. A lei mosaica não proibia milagres em dia de sábado. Além do que, os milagres realizados por nosso Senhor não deixam de ser um ato de religião, para mostrar a onipotência de Deus e para que as pessoas se convertam. Nada mais conveniente no dia de sábado do que um ato de religião. Nosso Senhor não era um revolucionário que quebrava a lei mosaica. Ao contrário, cumpria perfeitamente até o momento em que nos deu a nova lei, a sua lei, com a sua morte na cruz. E observando, então, em seguida, como os convidados escolhiam os primeiros lugares, Nosso Senhor faz um discurso contra o orgulho, a favor da humildade. Também este discurso concorda com a cura do hidrópico. A hidropsia infla, como o orgulho infla e incha a alma, fazendo a pessoa pensar que é mais do que realmente é, ou fazendo a pessoa atribuir suas qualidades a ela mesma em primeiro lugar e não a Deus. E o orgulho, caros católicos, de fato impede o avanço da alma no amor a Deus. Nosso Senhor diz então que quando formos convidados, devemos procurar os últimos lugares, não de forma ostensiva, o que seria o orgulho de querer mostrar que somos humildes, ou que seria o orgulho para sermos humildes, em seguida objetivando sermos exaltados pelos outros. Devemos viver com humildade diante dos homens, sem dar valor às honras humanas que rapidamente passam ou que muitas vezes nem correspondem à realidade. E devemos viver com humildade diante de Deus, reconhecendo que todos os bens e todas as nossas qualidades vêm de Deus tão somente. Em última instância, então, devemos ordenar tudo a Deus. Essa é a leitura, caros católicos, que devemos fazer desse Evangelho aparentemente tão simples. Todavia, uma frase nos deve chamar a atenção. Os fariseus observavam nosso Senhor. É o que devemos fazer, caros católicos, observar nosso Senhor. Claro, devemos observá-lo com um espírito bem distinto dos fariseus. Devemos observá-lo para imitá-lo. Devemos observá-lo para melhor nos unirmos a Ele. Devemos observar e conhecer profundamente nosso Senhor. Dessa ciência supereminente de Cristo, de que nos fala São Paulo na epístola de hoje. Conheceremos nosso Senhor conhecendo os Evangelhos e interpretando-os em conformidade com a Igreja. Conheceremos nosso Senhor conhecendo a doutrina de sempre da Igreja. Conheceremos nosso Senhor lendo bons livros de espiritualidade católica. Conheceremos nosso Senhor conhecendo a vida dos santos. Mas conheceremos nosso Senhor, sobretudo, pela vida de oração. É a oração, em primeiro lugar, que nos une a Deus, que nos levará a um conhecimento excelente e sobrenatural de nosso Senhor e a um amor profundo a Ele. É na oração que conheceremos nosso Senhor como Ele quer ser conhecido. Alguns santos mais simples não leram tratados de teologia, nem mesmo muitos livros de piedade, mas tinham uma vida de oração bem ordenada e bem profunda. Pensemos, por exemplo, em uma santa Gema Galgani. Pensemos mesmo nos pastorinhos de Fátima, que levaram vida de profunda união com Nosso Senhor e Nossa Senhora após as aparições.
Claro, não devemos negligenciar nem um pouco as boas leituras e as instruções, o magistério da Igreja é evidente, mas devemos ter uma vida de oração sólida, começando com as orações básicas diárias de um católico que deseja avançar no amor a Deus. Orações da manhã e da noite, Santo Terço, leitura espiritual e meditação católica. Comecemos procurando fazer bem essas orações, ainda que haja tropeços no início e durante um certo tempo. Pouco a pouco, o conhecimento e a união com Cristo, que vem da vida de oração, influenciará todas as nossas atividades cotidianas. E começaremos, pouco a pouco, a fazer tudo por amor a Deus, para agradar a Deus. E assim o nosso Senhor Jesus Cristo habitará efetivamente em nossos corações, como também diz São Paulo na Epístola. Observemos, caros católicos, nosso Senhor, conheçamos nosso Senhor e amemos nosso Senhor, começando em primeiro lugar pela vida de oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.